Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio desse podcast que foi criado por quem não está aqui comigo hoje. Rafael Silva tirou uma folguinha, estou sozinho aqui hoje, mas foi criado por ele para ouvir histórias aí de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que faz diferente, gente que faz a roda girar, gente que inspira outros a empreender e inspira também na vida pessoal, por que não? São mais de 260 histórias, né, Lara? Mais de 260 já que estão aqui no nosso acervo. Dá uma espiada lá que vale a pena. Com certeza você vai encontrar gente muito interessante, gente que tem relação com tua atividade profissional. A gente já entrevistou de tudo aqui, então vale a pena dar uma fuçada lá no acervo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu quero que você se inscreva aí no canal do YouTube, né, no Antes Tarde do Que Nunca, e aciona já a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas. Isso acontece sempre na terça e na quinta-feira às 7 da noite, mas se você acionar a sineta, o celular faz esse papel para você, avisa quando tem nova entrevista lá no canal. E também aproveita para dar um like nesse vídeo já e já compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai falar de marketing, por exemplo. Siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify. A gente está também nas outras plataformas de podcast, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer uma. Antes tarde do que nunca está lá também. E siga Antes tarde do que nunca no Instagram, @podcastATDQN, que são as iniciais de Antes tarde do que nunca. Podcast ATDQN, siga lá que tem agenda da semana, tem bastidores, tem um monte de coisinha lá que você pode acompanhar de perto aí toda a evolução do podcast. Antes de apresentar nossos convidados de hoje, eu vou falar um pouquinho dos patrocinadores, falando inicialmente da ProWay, que é a nossa mais antiga patrocinadora, com a gente quase desde o início do podcast. A ProWay, que é uma escola de tecnologia, acho que das mais tradicionais, não vou nem dizer de Blumenau, acho que do Brasil, a ProWay é uma das mais tradicionais. Eu fiz curso com eles, sei lá, acho que faz mais de 25 anos que eu fiz um curso com eles. E todo mundo, né? Muita gente que passou por aqui fez curso na ProWay. Os convidados estão dizendo aqui que também fizeram curso na ProWay. Muita gente fez curso lá. Então, a ProWay é uma escola de referência, né, na área de tecnologia, e não só na área de tecnologia, em outras áreas também. Vale a pena buscar lá no site ou no Instagram deles informações sobre o que eles estão oferecendo. E oferecem também um programa bem bacana para as empresas, né, para elas já contratarem os profissionais que são formados por ela, né? Dá uma conversadinha lá com o Sérgio, com o Guilherme, com a Nayara. Com certeza eles vão dar uma atenção para vocês que estão precisando aí dar um up na carreira, mudar de carreira, quem sabe, ou você é empresário que precisa de gente capacitada, conversa com eles, que com certeza eles vão ajudar a encontrar alguém com o perfil da empresa de vocês. Outra patrocinadora, a Premier Soft. O Rafa sempre diz que a ProWay é a escola e a Premier é a indústria de software, né? Premier Soft, empresa aqui de Blumenau, que por 2 vezes seguidas já foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar na área de tecnologia no Brasil inteiro, né? Pelo GTW. GTWP, Great Place to Work, é GPTW, é exatamente isso aí. Eu estava confundindo já todas as iniciais. A Premier Soft desenvolve toda e qualquer solução na área de tecnologia. Você quer um site, você quer uma extensão para o teu site, você quer um aplicativo, quer melhorar o aplicativo, quer integrar aplicativo com o site ou com outra coisa, enfim, qualquer coisa que você precise em relação à tecnologia para melhorar o desempenho da sua empresa principalmente, dá uma conversada com eles. Muito provavelmente o Rodrigo, o JP vão ter lá uma solução para vocês. Se não tiver, o que é difícil, certamente eles vão saber indicar quem pode ajudá-los nessa solução que você precisa tanto. Então, a Premier Soft é nossa patrocinadora também, uma baita de uma nova sede aqui em Blumenau, tem sede também na Califórnia, nos Estados Unidos. Enfim, os caras estão crescendo muito. E se você quer trabalhar com tecnologia, né, procura uma vaga aí, fica de olho também no Instagram da Premier Soft, que com certeza vagas deve ter aberto lá e vão abrir sempre. Então fica sempre acompanhando aí a evolução da Premier Soft, que vale a pena. Além da ProWay, da Premier Soft, temos também a Isidoro Automóveis, 8ª maior loja desse gênero, desse setor, no Brasil. Isidoro, que está aqui na BR-470 e tem unidade também em Jaraguá do Sul, em Navegantes e Itajaí, né, Xanã? Itajaí também. E agora uma loja nova ali no centro de Blumenau, na rua 7 de setembro, um pouco antes do Neumarkt Shopping.
do lado esquerdo ali, onde antes era a Royal, ali tem a lojinha da Isidoro. Eu digo lojinha porque é menorzinha, né? É bem menor do que aquela lá da BR-470, mas o atendimento é igual e se der sorte ainda vai topar com o seu Isidoro lá para tomar um cafezinho com ele. Tem muita história para contar. Já contou a história dele aqui, por sinal. Vale a pena lá bater um papo, né? Isidoro que vende carros usados, não só vende como compra também. Então, se você precisa fazer dinheiro ou se você precisa se desfazer do seu carro, quer trocar de carro, fala com eles também, com certeza eles vão te fazer uma oferta bacana aí para comprar o seu carro, beleza? E também temos aqui o próprio podcast. Vou falar que se você quer gerar conteúdo de alguma forma, né? Quer fazer um podcast, quer começar a fazer um podcast ou gerar outro tipo de conteúdo para as redes sociais, por exemplo, fala com @podcastatdqn lá no Instagram. A Xana e a Lara vão te atender lá e vão te dar todas as informações necessárias aí para você saber como fazer para começar um podcast, por exemplo, e pode usar essa estrutura toda aqui, as 3 câmeras, iluminação, microfone. A gente pode colocar aqui uma logo da sua empresa, do seu podcast, enfim. Conversa com o pessoal lá, que com certeza eles vão te dar várias alternativas aí para começar a gerar conteúdo ou melhorar o conteúdo que você já gera nas redes sociais, beleza? @podcastatdqn, não se esqueça. Vamos falar então com nossos convidados de hoje. A gente vai falar de marketing digital também, marketing de automotivo, talvez. Enfim, a gente vai conversar aqui com o pessoal da Size Agência, a agência Size. Tá aqui comigo o Rodrigo Hansen e o Bruno Correia, os 2 sócios aqui da Size Agência. Tudo certo com vocês? Tudo certo, Pancho? Tudo em ordem? Tudo certo, cara. Obrigado por atender nosso convite para falar um pouco dessa agência. Eu quero saber primeiro o que faz exatamente. Eu falei de marketing automotivo, mas talvez estou falando bobagem aqui. Mas o que faz exatamente a Size? Quem é que me responde? E aí, Bruno, pode começar. Cara, a Size é uma agência de publicidade e marketing, Uhum. é uma produtora de vídeo também. Então, a gente faz todo esse processo. Eu costumo falar que quando o cliente contrata uma agência, ele tem alguns pontos, né? Eu quero fazer um comercial. Ele Uhum. contrata uma agência para pensar numa ideia, pensar num roteiro, pensar numa estruturação do comercial. Aí, a agência contrata uma produtora. E a produtora faz. E a produtora precisa de um áudio, uma locução, contrata uma produtora de áudio. Então, nesse meio... Precisa de ator, vai lá tem contratar um 3, cast. 4 terceiros, né? Uhum. Então, o que a gente fez foi meio que juntar tudo dentro da Size. A gente consegue atender tudo de uma certa forma ali dentro. E chá também para um segmento que é muito carente nisso, né? Um segmento de publicidade e marketing para o ramo automotivo, né? Uhum. Não somente de loja, né? Mas hoje a gente atende oficinas especializadas, concessionárias, né? Tanto aqui na nossa região, Uhum. como em outros estados e até fora do país também, né? Então, mas a gente é bem focado e especializado nesse ramo No ramo automotivo. automotivo mesmo. Então eu não falei nenhuma bobagem. Não, aqui, não, Não, tem razão, não. tá certo. É engraçado que vocês estão indo contra, não vou dizer contra, mas é que a gente vê cada vez mais as pessoas terceirizando, né, os serviços, né, complementares, vamos dizer assim, né, e vocês não, decidiram embarcar tudo num pacote só, né, por quê? É diferente, é melhor, como é que funciona essa história? Então, Bruno, quer responder? Não, o que a gente pensou? O nosso slogan se chama Your Size, né? Your Size, do seu tamanho. A Size é size de tamanho mesmo. A gente se conseguir se adequar a vários clientes, dependendo se o cliente for pequenininho ou se o cliente for gigantesco, a gente consegue se adequar. Então, o ponto de trazer tudo para dentro, no sentido de ser um hub, é mais no sentido de se adequar ao cliente. É claro que existem projetos que tu vai precisar claro. contratar atores, né, aquela coisa toda. Mas, no geral, geralmente o que as empresas precisam e o que as empresas querem é algo que resolva o problema. Entendi. E quanto menos pessoas nesse processo, né? Porque uma operação de carro, especialmente falando numa loja, ela já envolve muitas pessoas naquilo ali, né? Pro cliente, né? Aí tem o processo de compra, tem o processo de venda, tem o processo de financiamento, o processo de despachante. Então, e por si só, o empresário, ele quer que alguém resolva. Ele né? quer colocar o problema lá, ó, tá aqui, ó, isso aqui que eu preciso. Exatamente. Isso, basicamente então, nós nos propomos a esse tipo de solução para o empresário, o lojista e, enfim, né, o concessionário, etc. Né? E a decisão da gente estar dentro desse mercado automotivo é por uma paixão também, né? A gente gosta muito de veículos, de carro, enfim. E também por conta da especialidade do mercado também, né? A gente tem um mercado muito promissor aqui
onde a gente cresceu, Uhum. mas veículo no Brasil é uma paixão nacional, né? Então a gente está aí tentando aperfeiçoar cada dia, desenvolver justamente para, enfim, para melhorar o serviço, melhorar a qualidade, melhorar a comunicação com essas lojas e cliente, né? Então Uhum. esse é o nosso propósito mesmo. O É. setor automotivo é diverso, né? Tem de Muito, tudo. tem E tudo. exato. vocês atendem tudo? Desde garagem, oficina, concessionárias? Como é que Isso, funciona? isso, Isso isso. aí, isso mesmo, tudo. Então a gente tem algumas oficinas especializadas, né, que Uhum. buscam a comunicação com um público diferente, né? A gente faz uma análise de persona, a gente faz uma análise de público, análise de região, para Uhum. entender como é que a gente vai comunicar com aquilo ali, né? Uhum. Com aquele público, aquele produto, aquele serviço. E da mesma forma a loja, né? As lojas, elas têm, especialmente de seminovos, multimarcas, tem um desafio muito grande, que é não estar conectado a nenhuma marca, né? Certo. Diferente de uma concessionária Uhum, que em está vinculado a um nome já grande, exatamente, vamos né? dizer assim, né? Então, o nosso propósito é fortalecer a marca dela, né? Uhum. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha no dia a dia é para que a marca da loja seja o principal fator de busca, que seja o principal vínculo de confiança com o cliente, né? Que ele procure aquela marca e o carro aí vai adequar o estoque, vai adequar a personalidade do cliente, ao bolso, enfim, várias questões ali que ele precisa tomar de decisão, né? Que ele precisa tomar para adquirir ou vender um carro também, né? A gente também Uhum. tem clientes que só compram carros, né? Enfim, o mercado é Mais muito amplo, é diverso, muito né? diverso, né? Mas o nosso foco é realmente trabalhar em cima da marca, né? Uhum. Da questão da publicidade, desenvolver campanhas, né? Óbvio que entra a questão de marketing também, mas o foco realmente é fortalecer o cliente nesse aspecto, né? É porque muito se fala hoje em marketing digital, né? Todo mundo está trabalhando para as redes sociais e tal, Isso. mas não é só isso, né? Tem muito Não, mais, Não, né? não. Ele é um pilar só, né, Exato. Bruno? Eu acho que me corrija, né, se eu tiver esquecendo ou não falando tudo, mas o marketing ele envolve tudo. Ele envolve a estratégia, envolve o branding, a marca, Uhum. envolve uma mídia social bem posicionada, bem feita. A questão do tráfego ela é muito importante também, né, que vai fazer com que o cliente veja o teu anúncio, né? Uhum. Então hoje a gente tem grandes plataformas aí que a gente depende delas, né? Tem a parte de assessoria também que faz parte, né? Até detalhes da operação do cliente, detalhes de atendimento. Até na gestão, né? Na gestão, acaba mexendo um exatamente. pouco, né? A gente fala que a qualidade, é o melhor marketing, né? A qualidade do produto, a qualidade do serviço, né? Uhum. Então, é difícil falar que é só marketing digital, né? Porque Não tem como. quem tá atrás disso tudo são pessoas, né? Então a gente acaba tendo que se envolver, né? E aí a questão da publicidade, eu acho que o Bruno é o publicitário, então ele pode até falar um pouco mais, né? Dessa questão que envolve também, né? Que todo mundo Da fala peculiaridade, somente né? da questão do marketing digital, mas tem muito mais Exatamente. que isso, né? Esquece do resto, né? É, Hoje em dia o pessoal tem se esquecido do resto e Exato. o resto tá ainda vigente, né? ainda, lógico. É que o que a galera faz é achar que o marketing é um departamento, Aham. né? Então, tipo, a gente tem um departamento de marketing, é uma salinha lá, tem uma, duas pessoas e Às elas vezes não sabe nem o que faz, lá, né? não sabem nem o que faz. Mas o marketing não é isso. O marketing é o processo todo. Uhum. Desde numa loja de carro, uma concessionária, ou em qualquer Negócio, tipo de né? negócio, desde do começo do cliente, onde ele entra na loja, onde ele tem primeiro contato, seja para fazer qualquer coisa, até pós-venda, Uhum. é marketing. Até o final, até ele tomar a decisão de comprar, até ele se relacionar com a loja, até ele se fidelizar, tudo é marketing. O processo inteiro é marketing. Não é só o departamento de Lógico. marketing, né? Então, tu entra na loja e tem um cheirinho. Cara, o cheirinho é marketing, Lógico. né? Pô, eu até tava em Nova York e teve muita experiência, né? Tu entra lá numa loja da Nike, tem uma quadra de basquete dentro da loja para te testar um tênis. Aham. É experiência, é Lógico. marketing, Uhum. né? Então, o marketing, ele é o processo inteiro da estruturação da loja. Então, quando as empresas começam a entender esse tipo de situação, o marketing faz mais sentido. Porque a primeira coisa, na pandemia agora, que grandes empresas fizeram foi, deu ruim, tudo fechou, o que eu vou fazer? Cancela a comunicação. Cancela a comunicação. É. Mas é o contrário. Aí que deveria investir Aí que mais deveria ainda. investir. Exatamente. Quem continuou, quem investiu, quem botou... Por que a gente tá uma crescente muito grande agora em tráfego e todo mundo Uhum. sabe fazer tráfego e, né? Porque houve essa demanda gigantesca de
de produção nesse momento ali. Só que popularizou o negócio, Lógico, democratizou, né? Hoje, com 2 toques, você consegue alcançar Sim. milhares de pessoas, né? Com o Exatamente. próprio Instagram. 2 por toques exemplo. e algum dinheiro, né? Não, é que isso sempre vai existir, né? Meio que Sim, claro. é óbvio. Exato, É. exato. Então acelerou demais a pandemia. Uhum. E quem já estava preparado e que investiu cada vez mais, Aproveitou, né? saiu na frente, com Uhum. certeza. E aí demorou-se 1, 2 anos e as empresas que não faziam, cara, eu tô perdendo, algumas fechando. E o que eu vou fazer? Cara, preciso investir nisso, e aí é onde tá essa... Ficou patinando. e todo ficou mundo fala de perdendo. marketing digital, mas a gente sempre fala assim, o digital, ele também é complementar ao marketing tradicional. Uhum. A gente fala, a televisão morreu. Não, a televisão não morreu. Ah, o rádio morreu. Menos ainda. Não, o rádio não morreu. Ele só mudou a forma, hoje é multitela, né? Exatamente. Hoje você Exatamente. comunica Né? tudo, O rádio hoje se faz podcast. Exato. O rádio hoje se faz podcast. É, Então, a gente defende muito essa ideia porque não é só uma coisa e não é só outra. entendi. É a campanha, é tu se estruturar, é tu se posicionar em todos os canais da maneira que precisa. E não é só publicidade e propaganda, vamos dizer assim, né? O marketing, como vocês falaram, faz parte de toda a cadeia do processo de uma empresa, né? E, claro, se o objetivo é fazer com que a marca seja lembrada, né? É. Obviamente que alguém vai lembrar da marca se for bem atendido, por exemplo, ou se receber um atendimento fora Exatamente. do comum, né? Fora, Exatamente. tipo, porra, o cara, pô, que bacana, o cara me fez isso, me entendeu dessa maneira, sabe? Ele vai lembrar. É isso. Disso, né? Isso ajuda a lembrar a marca também. Não é Claro, só claro. divulgação, não é só exposição nas redes sociais, onde quer que seja, né? Sim, A gente falar se o processo interno é muito, muito importante também, né? Exato. Que clientes vocês têm? Que porte de clientes? Me conta um pouco assim da Então, gama. a gente atende, de novo, né? Até complementando o que o Bruno falou da questão do your size, né? Do seu tamanho. Sim. A gente tem lojas com 10 carros, por Uhum. exemplo, em seu estoque, oficina mecânica, que não tem estoque, né? É mais uma prestação de serviço. A gente atende rede de concessionária da Mitsubishi, por exemplo, em Santa Uhum. Catarina. A gente atende o Grupo Isidoro Automóveis. A gente atende lojas no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Na Flórida agora também nós temos algumas lojas Que lá legal. também. Uma loja grande lá, tem mais de mais de 100 carros, 120 né? carros no estoque. Isso. Então, é isso aí. Onde tem veículo, a gente tá tentando atingir, né? Que bacana. E essa ida para fora, né? Vamos falar da Flórida, por exemplo, né? De onde que veio a ideia? Como é que surgiu a... É que tem muito brasileiro lá, né? Ah, é Começa verdade. por aí. Flórida, com certeza. Então, Muito brasileiro vendendo carro, de certo, muito também, né? e também muito brasileiro. Sim. Então, é óbvio que é outro mercado. A gente levou um tempo até entender e aprender com aquilo ali, né? Mas carro ele é igual, né, no mundo inteiro, Sim. né? Então, e principalmente pela questão da necessidade, pela questão do desejo, né? Então, a nossa porta de entrada realmente foi essa, né? Uma loja de brasileiro lá, entendeu que a gente conversando com o brasileiro seria interessante para eles, né, Sim. nesse ponto, né? Mas lógico, hoje a gente faz anúncio para o público hispânico, para o público inglês, né? Então acaba atendendo todo mundo lá, porque é um local onde a gente imagina que Estados Unidos a gente tem uma visão muito glamurosa, né, com relação a isso, mas hollywoodiana. muito exatamente. hollywoodiana, mas tem muita defasagem assim com É. relação a modesta parte falando com relação à qualidade, né, de Uhum. anúncio, né, a publicidade lá é tudo muito agressivo e aí eles acabam atropelando algumas coisas assim, né. Entendi. Então a gente tentou mostrar um diferencial e tá dando certo, essa é a E deve ideia. ser bacana, né? Porque como tu falaste, lá eles já fazem de uma certa maneira e vocês chegam com um pensamento brasileiro, vamos dizer assim, com né, a filosofia brasileira de marketing, vamos dizer assim, e é diferente para eles, e diferente, pode funcionar, né? Pode Exato. funcionar também, pode até funcionar mais do que o que eles usam lá hoje, né? Enfim. Exato. E o cliente de vocês, por exemplo, se é de um brasileiro, obviamente que no início ele vai pensar, vou vender para brasileiro porque tem um monte aqui também e tem essa afinidade, né? Mas no fim das contas não é só, né? Não. É o público hispânico lá, até porque assim, se pensar, a gente fala tem muito brasileiro na Flórida, mas tem muito mais hispânico, né? Porque são com muito mais certeza. países na América do Sul com Cubanos, porto-riquenhos, o mexicano também, tem mexicanos, muito, né? muito Porto Rico, enfim, a gente atendeu alguns, né, de Honduras, enfim, vários países assim que não estão muito na nossa rota comercial, vamos supor, mas a gente acaba aprendendo, né, porque a língua é uma barreira, é a comunicação, a venda, o processo de venda lá de carro é bem diferente do que aqui, né.
as taxas são diferentes, os preços dos carros, né? Os próprios veículos são muito diferentes, né? Em Eu acho que a determinadas lojas. relação do americano com o carro também é diferente da nossa, né? Não sei, Também, eu tenho essa também. impressão. É. A impressão que eu tenho é que lá a coisa é mais. Eles não são tão apegados quanto nós somos. Para nós, o carro é um bem que, meu Deus do céu. E lá parece que não. É a impressão que eu tenho. Eu posso estar falando É que eu acho uma que bobagem gigantesca aqui. talvez aqui no Brasil haja mais dificuldade para aquisição do carro. Então, quando tu pode tem mais ser. Lá é dificuldade, mais você fácil, né? lá é um Lá é pouco muito mais mais fácil. fácil. Lá, Muito. a título de comparação, enquanto no Brasil a gente tem, no momento, né, uma taxa Selic a 14%, 13, quase 13%, 14. Então, se considerar só isso aí, lá eles partem de 2,9% ao ano. Imagina, Deus. Então tem muito mais bancos, muito mais instituições É mais fácil pegar o financeiras, né? crédito aí. Menos Claro, imposto, carro mais barato. Carro muito mais O carro é mais barato. barato, isso que eu ia dizer Carro também. Sim, o carro popular lá é um Accord 2022, Imagina. que é 20, 25 mil dólares lá, Aham, que aqui custa 300 mil reais. pois é. Então Cara, existem então- essas questões, né? Claro, o imposto deve ser diferente, né? Essa Diferente. questão E para eles é tributária. mais barato ainda, porque o custo de vida lá é alto, né? Eles ganham muito mais do que a gente ganha aqui na média. Exato. E o carro é mais barato do que aqui, ou seja, É. para eles é quase nada. É, né? exato. E aí essa Loucura. questão, tipo, pela facilidade, às vezes, entende? Talvez para nós seja uma conquista maior, entende? Talvez por isso, essa Talvez sensação seja que eu essa tenho, talvez sensação. seja isso. Exatamente. É mais fácil para eles trocarem, então para eles vão trocando, não tem problema nenhum. E vai trocando parcela, troca como muitos brasileiros também fazem, né? É muito comum isso. Então lá é igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente. Vocês têm um cliente lá só? Como é que tá? A gente tem 2 clientes e prospectando, né? Tá. A gente tá começando Só agora. Flórida ou vocês estão pensando já em... Tem outros lugares também, É. né? Massachusetts, tem... Aquela região em ali tem Boston, bastante né? imigrante, né? Uhum. Massachusetts ali. Na verdade, isso que é o principal ponto ali de imigrantes é Massachusetts, né? Porque daí Entendi. tu não pega só brasileiro, tu pega vários outros, né? Sim. E então é uma região ali, Flórida, são as regiões que a gente tá abordando agora. Mas se tu pegar o resto dos Estados Unidos, tem muita fronteira com o México, por exemplo. Verdade. Então o que deve ter de mexicano, Oh. porque tem dono de loja, eu acho que o mexicano americano. talvez é tão apaixonado por veículos quanto o brasileiro, exato. cara. Tem Essa bastante não uma tem relação bem interessante também. Bacana. Vocês estão prospectando, vocês vão para lá? Vocês têm alguém trabalhando lá para vocês? Como é que funciona esse trabalho? A gente tem alguém trabalhando lá para nós Uhum. e aqui, né? Então aí entra a facilidade da conexão Instagram, WhatsApp, Sim, né? hoje é muito mais Todas fácil. as páginas, todas as lojas têm contato, então é mais É. fácil, né? Exato. Só que existe uma barreira de entrada gigantesca, né? Que é, enfim, a distância é um negócio que a gente tem que abordar com certo, enfim, respeitar essa Uhum. questão ali, o fuso horário, né? Então é comum a gente às vezes estar trabalhando 9, 10 horas da noite, né? Porque lá eles estão no horário comercial ainda e a gente está aqui Sim. à noite, né? Então É. tem. Quando o enfim, horário é quebrado, assim, 4, 5 horas, né? É um saco, É. porque tu não tens como se desvencilhar. Eu acho muito bacana quando as pessoas conseguem fazer parceiros, por exemplo, na China. Uhum. E aí o que acontece? Pô, prestador de serviço, vamos supor, né? Eu lembro que a primeira vez que eu soube dessa história, eu acho até que foi com o pessoal do Basement, na época que era dos Mendes, né? Aham. E eles usavam o Arthur, se eu não me engano, não lembro o nome dele agora, um ilustrador, enfim, um cara sensacional, que morava na China, não sei se mora ainda, e fazia trabalhos para eles, né? E era muito bacana, porque daí o Juliano dizia para mim, a gente manda um e-mail pro Arthur, vai dormir, quando acorda já tá tudo pronto. Então, é uma maravilha, assim, né? Para eles, putz, quando tá essa questão do inverso, né? Do completamente inverso, ou seja, você consegue aproveitar as 24 Claro, horas de fato, imagina. né? É muito bacana isso. Agora, com 4 horas, 5 horas, aí já é mais pesado, porque É. daí tu vai ficar trabalhando até mais tarde, ou vai começar a trabalhar mais tarde, enfim. Não vai começar a trabalhar mais tarde porque tem que trabalhar aqui também, né? Uhum. Aí vai trabalhar até mais tarde porque tem que atender lá também, não tenha Exato. dúvida. Como é que começou essa história da internacionalização? De onde que veio essa ideia de ir pra lá? Sonho grande, né? A gente tem uns sonhos bem ambiciosos, assim. Mas de alguém conhecia o mercado lá? Não. Conhecia alguém que não foram com a cara e com a peito coragem? aberto e vai embora. É isso aí. A gente viu uma oportunidade, né? Porque começamos a ver algumas lojas, principalmente em Massachusetts, Boston Pesquisar, ali. na verdade, faz aí- parte do nosso E aí a trabalho. gente viu, né? pô, tem lojas brasileiros lá, donos brasileiros, e engraçado que as lojas se comunicam em português, dentro dos Estados Unidos. Entendi. Então o Instagram é em português. Olha, Então a gente pensou, pô, a gente é uma agência focada no ramo automotivo, uma possibilidade. Aí foi vendo uma, foi vendo outra. Aí, cara, tem muitas. aham, E aí começamos a entrar em contato. bacana.
Do nosso trabalho faz parte a pesquisa, né? Em Sim. ver outros mercados, trazer referências de fora, né? E, de novo, né? A gente mira Estados Unidos como referência e a gente vê que, nossa, existe um gap gigantesco aqui que a gente tem capacidade de atender, né? Uhum. Então, foi assim, mas foi realmente por sonho grande mesmo, de imaginar sermos em algum dia, né, com Internacionais. exato. internacionais, ser a maior Legal. agência de marketing e publicidade É que do hoje é ramo muito automotivo do fácil, mundo. vamos combinar, né? Antigamente, para internacionalizar uma empresa era um desafio, Era um né? desafio. O cara tinha que se preparar, tinha que investir muito. E hoje está tudo muito mais fácil, né? Tá tudo mais. Não, WhatsApp Exato. facilita, É. rede social, é muito fácil, assim. Hoje, o marketing pessoal, ele é muito importante, né? Uhum. Você investir na sua imagem, na sua apresentação. Uhum. Então, hoje, o cliente, ele te conhece antes de te conhecer, né? Uhum. Então, ele já sabe onde você vive, qual é o teu estilo de vida, quem são teus familiares, Sim. onde tu frequenta, que carro você tem. Então, assim, hoje a exposição acaba para esse lado Uhum. facilitando, né? Porque você acaba conhecendo e na área comercial você acaba criando algumas relações, né? De tipo, a proximidade, né? De afinidade. Pô, a pessoa gosta de carro. Nossa, é um assunto muito interessante para quando a gente entra nisso. Então, enfim, o nosso intuito é expandir, crescer, né? E o Claro, universo é respeitando o gigantesco, né? mercado que a gente tem aqui é a nossa escola, né? Uhum. Aqui realmente é a nossa escola. Eu acho que no Brasil, né, tem muito. O Brasil inteiro olha a nossa região aqui do Vale do Itajaí Sim, verdade. como referência. potencial, como referência, porque tem muitas lojas incríveis aqui, né? O próprio exemplo da Isidoro, né, que é uma das maiores do Uhum. país em volume, em financiamento, etc, né? Vários índices aí que são medidos. Então, enfim, se a gente é especializado, né, especialista nesse mercado aqui, a gente acaba entendendo que há potencial de desenvolver em outras regiões também, né? Sempre focando em qualidade, marca, esse é o intuito, né? E já prospectam em outros países também ou vão se concentrar nos Estados Unidos por enquanto É que para. é uma realidade muito diferente, né? Se a gente pensar em públicos de Blumenau, Vale do Itajaí, em São Paulo já é diferente, em Rio Grande do Sul já é Totalmente. diferente. Então, assim, Blumenau e Itajaí já é diferente. Itajaí já é Sim, sim. diferente. É outra cultura outra lá, coisa. é outra parada. maneira de lidar com o negócio. Então né? a gente tem que ir tateando porque a gente não quer Atropelar tudo tudo, também, né? Então vai, aprende, Conhece o entende como é que mercado, é, conhece como conhece, funciona, acertou, cresce beleza. lá também, Isso, né? validamos, aí a gente começa aí. Mas existem, né? A língua portuguesa, a língua inglesa, enfim, não tem barreira, de verdade não tem, assim, realmente a vontade, entender, trabalhar. É claro que dá muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo, especialmente porque tem muita. É muito carente de informação, esse tipo de trabalho que a gente faz. É difícil até explicar, às vezes, o que a gente faz, né? Porque às vezes não está registrado, né? Tem que consultar as pessoas diretamente, tem que exatamente. conversar tete a Isso. tete para tentar absorver, né? Porque são coisas, às vezes, intangíveis, assim, né? A qualidade de atendimento. Mas o que é isso, qualidade de atendimento? O que é qualidade para mim pode não ser para o outro. Né? Exatamente. É bem Então, isso. entender isso. Por isso que outros mercados, eles precisam ser muito bem pensados e estudados antes de realmente meter a cara, né? Quanto tempo tem a Size já? 2017, né? É, isso aí. 6 anos, 6 então. anos. Caramba. Nova ainda, né? Se eu pensar, Nova, a ainda gente É é nova, um é nova, bebê, né? E É como é que nova. surgiu a ideia de criar a Size? Então, o Bruno é O Bruno é publicitário, isso? fundador, ele é publicitário, fundador, eu entrei em 2020, né? Mas aí a 2020, criação, acho que a história cabe ao fundador, né? Da onde que veio essa ideia, Bruno? Me conta. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar numa loja de carro. Comecei a trabalhar numa loja de carro e nessa época eu tava fazendo faculdade. E, assim, sempre tive uma vontade de ter algum negócio um dia. E por eu estar fazendo publicidade, marketing, aquela coisa, Fez aqui na FURB mesmo? eu fiz na Unisalv. Não nessa aula. É o antigo IBS, né? Unisociesc. Unisociesc, desculpa. É Unisociesc. Unisociesc. Unisociesc, ok. Antigo IBS ali. Aham. Então, eu comecei a trabalhar nessa loja de carro, trabalhei e fiz um estágio numa empresa de software, Aham. daqui da região também. Então, aí eu saí lá, comecei a trabalhar na loja de carro e fui adquirindo experiência, eu tava fazendo publicidade, tarará, e trabalhando bastante. Eu já sou novo, mas eu era bem mais novo antes. Aham. E até que um dia o dono dessa loja falou, cara, vamos montar uma agência de publicidade?
Ele viu essa carência de agências, ele viu essa oportunidade. Ele provavelmente já tinha isso, tudo certo, já começou a apontar para ele onde é que estavam os gaps, vamos dizer Eu assim. sempre fui muito questionador, assim. Uhum. Até por um feedback que eu tive da primeira empresa, porque quando tu é novo, tu tem um pouco medo de questionar as coisas. Com certeza, né? Né? Tu acha, pô, não sou ninguém ainda, então por que eu tô questionando alguma coisa, né? Ou Quer mais é aprender por enquanto. tu quer mais aprender. É. E dos feedbacks, quando eu saí dessa empresa de software, foi, cara, tu é muito bom, tá legal e tal, mas falta tu ter mais coragem, tu ser mais ousado, ter mais... Aí eu peguei Meter aquilo... mais o B dele, vamos dizer assim. Exatamente. Eu peguei aquilo e vou aplicar no próximo emprego. Trabalho, claro. E aí, quando eu entrei nessa loja, aí eu comecei a aplicar mais. Tá, mas por que isso? Tá, mas por que não faz tal coisa? Tá, mas isso aqui é interessante? Tá, mas por que... E aí eu comecei a questionar, Claro. e fui... E aí chamou atenção, né? fui botando muitas... a minha visão também, Uhum. né? Eu lembro que primeiro dia que eu fui trabalhar. Primeiro dia que eu fui trabalhar, daí encontrei o dono, conheci o dono. Aí ele já me botou na fogueira, né? Já perguntou, tá, mas o que tu acha que me dá uma ideia de campanha aí, me faz tal coisa. Assim, Já fosse trabalhar como na área de publicidade? Na área de marketing. De Eu fui marketing, contratado na tá. área de marketing. E aí, como eu tava estudando, foi na faculdade, eu tava muito fresco com essa ideia. Uhum. E eu falei, cara, primeira coisa, eu tinha acabado de fazer alguns cursos e participar de algumas palestras e tal, e principalmente entender o mercado brasileiro, né? Eu falei, cara, o público brasileiro, eu lembro, primeiro dia, ele não compra o carro, ele compra a parcela. É verdade. Ele tem compra sentido. o que cabe no bolso. Né? Se ele quer comprar um carro de 50 mil reais, mas a parcela não dá no bolso dele... Ele até tenta primeiro comprar o carro, né? Ele o vê que não sonho cabe grande, no bolso, daí vai Hoje em dia, descendo um carro a de 50 régua, mil né? reais é um carro popular, né? Sim. Mas diga um carro de 100 mil. Falando de carro popular é assim, né? É. Então eu falei, cara, é parcela, então acho que dá pra gente trabalhar isso, que é o primeiro dia de trabalho, não entendia, não tinha entendido nada da empresa Tocou ainda. ficha, não quero nem saber. Mas já, cara, botei minha opinião e meio que... Então acho que isso foi um diferencial. E aí Sim. ele me chamou, pô, vamos abrir uma agência de publicidade então, né? É justamente por essa carência, né? Porque hoje a maioria das agências, né, muito conceituadas que a gente tem, especialmente na nossa região, elas são multimercados, né? Elas atendem imobiliária, E a Size foi. editora, No loja de roupa. começo a gente foi multimercado. Uhum. A gente atendeu imobiliária, construtora, padaria, sei lá. o que vinha O atendia. que vinha né? a gente atendia. Uhum. Então a gente... Só que como eu sempre estive nesse ramo, a gente sempre continuou com clientes desse ramo. Certo. E a gente tinha uma política de um cliente por ramo e deu. Né? Tá bom assim. Pra não trabalhar Pra não com gerar concorrentes, confusão. Só que daí a vamos gente viu assim, cara, também é ruim isso. Porque a gente pode aplicar o que a gente tem de experiência para ajudar outras empresas. dizer. Uhum. E não vai interferir no trabalho de uma da outra. Com certeza. Vamos trabalhar normal. Então, a gente começou, depois de alguns acontecimentos, a gente começou a focar no nicho do ramo automotivo. Isso. E aí eu vim em 2020, né, com uma necessidade de expandir a área comercial, especialmente, né? O Bruno estava precisando de um sócio, então me deram o desafio de... Ó, tu tem uma meta aí para alcançar nesse sentido, a gente precisa alcançar aqui, aqui, aqui. Caso alcance, tu tem... Nessa época a gente tava com um problema financeiro, né? Geralmente é assim, né? Faz parte, A né? proposta nunca vem tão fácil. Exato. Se a empresa estivesse redonda, claro, eu agradeço, sou grato à oportunidade, mas eu encarei aquilo como um desafio, eu estava no mercado também, eu vim de outros negócios, né? Minha formação é direito, eu advoguei por alguns anos. Ah, certo. Aí tive franquia de escola de inglês também. Uhum. Aí um pouco antes da pandemia ali a gente vendeu. E aí fui testar outras coisas, startup e tudo mais. E aí tava nesse mundo comercial, desenvolvendo. E aí veio o convite do desafio, né? Disse, ó, a situação tá assim, não tá legal, né? A gente precisa resolver isso, se você estiver disposto. E aí eu e o Bruno sentamos, baixamos a cabeça. Aí veio pandemia, né? Sim. Que deu uma estremecida É gigantesca. no começo, né? Quando ninguém sabia o que estava acontecendo, Exato, quando mas fechou foi- tudo. Aí Mas todo mundo foi ficou assim. exatamente no momento em que eu falei, tá bom, tô dentro, né? Uhum. Algum mês depois, então assim, Porra, me dei mal. porra, o que eu vou fazer? Mas muito pelo contrário, na Sim, verdade, exatamente. isso... É. E aí é onde a gente começou a fazer algumas análises, pensar, cara, e especialmente eu que não vinha nessa área, Uhum. comecei a identificar o potencial que tinha o Bruno, né? No começo era o Bruno e mais uma pessoa. Então a gente, cara... Vocês, né, agora me incluindo, mas vocês são muito bons nisso aqui. Uhum. Tipo, vocês têm cases incríveis, têm sucesso em clientes, por que não especializar?
E aí vinha essa dúvida de, pô, mas o que que um cliente vai achar se eu vou A atender gente outro? vai estar atendendo os Mas, concorrentes, né? É um completamente diferente. Dentro, a gente atende grupos, né? Por exemplo, rede de concessionária Mitsubishi. Itajaí é diferente de Blumenau, é diferente de Joinville, é diferente de Entendi. Chapecó. O exemplo, né, da Isidoro aí, que patrocina o podcast. Itajaí é diferente de Blumenau, que é diferente de Exato. Jaraguá do Sul. Então, assim, entre as próprias mesmas marcas, há diferença. Então, entre outras, a loja pode ser do lado, né? Como em shoppings que existe, né? A gente atende uma loja, a outra também. Então, pode ser totalmente, enfim, personalizado esse negócio. São né? maneiras diferentes, né? Porque, obviamente, a Mitsubishi tem um departamento de marketing gigantesco, global, nacional, Exato. mas precisa atuar regionalmente Isso, também, total, né? Ou total. seja, valorizar cada uma das concessionárias dela, né? Então, acho que é mais ou Exatamente. menos aí que vocês entram, no caso. Né? Exatamente. Esse Vocês se conheciam já? Como é que foi essa aproximação? eu era cliente, na verdade, né? A Bruno? gente já tinha feito alguns trabalhos pra WhatsApp. É. Então, WhatsApp. WhatsApp. E aí a gente já se conhecia também. Foi mais fácil, né? É. E é isso, aí foi aproximando e, enfim. Quem procura quem? Bruno procurou... Foi uma intermediação do nosso sócio investidor. Do anjo ali, né? Como ele tem essa rede de Ele que relacionamento. aproximou os dois aí. Daí ele falou, cara, então, é porque assim, eu sempre falo, né? Cara, sozinho tu não consegue. Nada tu não consegue sozinho. Sim. Tu vai começar um negócio, tu vai precisar de pessoas. Então, cara, tem coisas que tu não desempenha. Porque tu não... Uma, porque tu não consegue, não tem capacidade, e outra, porque tu não tem tempo pra fazer também aquilo. Então, eu costumo falar, cara, eu não sou um cara comercial. Eu me esforcei, evoluí, eu já sou muito mais comercial do que eu era há muitos anos atrás. Mas ainda não é Mas eu não sou um cara comercial. especialista. Eu né? sou um publicitário, um marqueteiro. O cara vai pensar em ideias, em campanhas, em processos. Não vou vender meu serviço. né? Exato. Mas é exatamente isso, mas eu não sou um cara comercial. Então a gente precisava de alguém comercial. E aí veio o Rodrigo. Entendi. Rodrigo com uma potência de vendas. negociação e de venda. Exatamente. Pra mim, a escola WhatsApp, ela foi muito importante nesse processo, né? Legal. A escola de Flávio Augusto ali, aí tive diretor direto, a pessoa que selecionou o próprio Flávio, né? Então, Entendi. que foi o Mário Magalhães e entre outros aí que tiveram. Né? Então, os 5 anos que eu estive com a franquia, comercialmente me ajudaram muito, assim, Legal. né? Me desenvolveram muito. E, enfim, depois, obviamente, vai estudando, vai aperfeiçoando, vai adequando. Mas eu sempre gostei de gente, né? Eu sempre gostei de falar, de me comunicar. Acho que isso eu trago talvez de família. Meu pai era representante comercial, minha mãe também trabalhou muito tempo com ele, foi professora. Então, o próprio direito enxergava Também, como um é negócio, né? Uhum. Eu entendia aquilo como um business, né? E não como enfim, como muitas pessoas enxergam um advogado, né? Claro. Então, E enfim. até como o mercado coloca isso para o advogado, né? Porque o advogado não pode fazer propaganda, pode, por exemplo. cara. Tem que faz encontrar sentido, né? meios de faz sentido, divulgar. Então, tem que ser habilidoso nesse aspecto, né? Muito. O teu chefe lá que te propôs a abrir o negócio, ele é sócio ainda hoje? Não? Só se Ele investidor ainda. mas ele não participa, ele Não participa. ele foi um anjo ali, Os né? administradores são vocês dois. Somos nós dois, Isso, né? Entendi. Eu cuido da parte comercial e executivo, o Bruno fica mais com a operação, né? Que é tão importante quanto, né? Claro, com certeza. Entregar o que eu prometo. Exatamente. Então, Bruno, essa é a vocês são de Blumenau? Bruno é de Blumenau? Eu sou de mesmo? Blumenau. Sou daqui também. Estudou na Unisociesc, que Unisociesc. disseste, né? E estudou antes do colegial, fez onde? Cara, fiz no Garcia, no Santos Dumont. No Santos Dumont, lá no Santos Garcia. Dumont. Ah, que bacana. Exato. E aí, claro, quando eu era adolescente, eu era atleta também. Atleta? Eu participei de vários campeonatos e era ginasta, né? Ginástica olímpica? Isso. Agora artística, né? Agora Artística, mudou, isso. né? Exato. Faz um tempinho que mudou, mas a olímpica sempre fica Eu também sempre falo ginástica É. olímpica, aí depois que eu lembro, não, peraí, agora é ginástica Eu artística. não sabia disso. Mudou. Então, Fazia no Olímpico também? não, eu fazia no SESI. No SESI. No tá. SESI é onde é o lá Ablugo, tinha, lá que é a verdade. principal. É verdade. E como eu quando eu era adolescente, sempre fazia esporte, então eu era ginasta, e eu também fui quase faixa preta de karatê. Faltava um exame para eu fazer faixa preta de karatê. Então o esporte sempre teve na minha vida. E o esporte é dedicação, o esporte é persistência, o esporte é né? disciplina, o esporte é vontade de vencer, o Sim. esporte é não querer perder nunca. Então, tudo isso que o esporte traz, né? E aí eu tive uma lesão, que eu fiquei 10 anos
machucado, fiz cirurgia ano passado pra arrumar isso no ombro. Caramba. E aí eu tive que abandonar isso. Eu tava no meu melhor ano. E eu tinha 15 anos. Então eu tinha mais a vida toda pela frente ainda, né? Mas aí machuquei, tive que te largar. E aí foi onde comecei a... E também, além disso, além de fazer o esporte, eu já sempre fiz muito curso, né? Então eu já tinha feito curso de web design, design gráfico, de marketing, Entendi. disso, daquilo. Então Antes sempre... da faculdade até. Antes, lá, escola e Era pro aí, estudava, fazia curso no sábado. E, cara, é Legal. assim que funciona, né? Então eu sempre fiz muito curso. E aí comecei a faculdade, e aí eu já tinha uma bagagem legal, claro, ao ponto que tu é um adolescente, tá entrando na faculdade, Sim. mas onde tu consegue ter a experiência. Então tudo me ajudou Entendi. Então quando eu recebi essa... Porque assim, se for ver, eu sempre falo que é louco, né? Cara, eu era mais magrinho que eu sou agora, e agora eu tô, depois do casamento, engordei um pouco. Ah, normal, né? Eu era, cara, magrinho, sequelado, fazia faculdade, não tinha nada, entendeu? Mas alguém viu alguma coisa em mim, Sim. entendeu? Alguém via alguma coisa em mim. E como eu, né, trazendo essa questão do esporte, nunca tem essa questão de perder. Perder não é Não é uma possibilidade. uma possibilidade. Tu perdeu agora, mas tu vai ganhar depois. Exatamente. Persistência. Então, cara, aquilo foi legal, aceitei, foi um desafio gigantesco. E estamos aqui até hoje, né? E que aparelhos tu fazia na ginástica? Cara, eu fazia tudo. Basicamente, os 6 aparelhos da ginástica eu fazia, né? É claro que a gente acaba sendo melhor em um ou outro, mas tu acaba fazendo tudo, assim. Entendi. E o Rodrigo veio de onde? Também é Blumenauense? Sou blumenauense, sim. Estudei no Machado de Assis, no ensino fundamental, e Pedro II no ensino médio. E aí me formei na Uniaselv, em 2010. Em Direito? Bastante tempo. Em Direito. E aí advogou por quanto tempo? Eu advoguei de 2012 até 2017, mais ou menos. Aí eu tive que optar, porque daí surgiu a questão do investimento na escola, né? Tinha um grande amigo, tenho, né? Um grande amigo de Provavelmente infância. tocasse junto as duas coisas. E teve um momento que eu precisei escolher, né? Ah. Eu tive que decidir, porque tava um pouco lá, um pouco cá, então eu fui tentar, enfim, aprender algo diferente, né? Então tinha um escritório lá, que outros colegas acabaram tocando os clientes e, enfim, fui tentar algo diferente, né, da escola de inglês. E aí mudou muito isso, né, o inglês, o aprendizado, aí, enfim, o mercado foi um pouco mais complexo do que a gente imaginou, mas foram 5 anos bem interessantes, assim, foram bons, né, de aprendizado, de retorno e, enfim, né, até mudar de novo completamente. No caso do idioma, né? Fico pensando que essas plataformas digitais vieram para perturbar um pouco, né, Elas as são escolas concorrentes clássicas, né? fortes, né? Especialmente pelo modelo que tinha na época da WiseUp, que existe ainda, né? Só não tem mais em Blumenau. A pandemia acabou afetando isso, né? Sim. Mas o ensino para adultos ele é mais complexo, né? Porque hoje você quer facilidade, você quer praticidade, você quer que as coisas encaixem na tua rotina, né? É muito mais difícil você se encaixar a uma rotina de sala de aula com outras pessoas, né? Então, o inglês que aparece em plataformas online, que sejam, elas acabam concorrendo, né? Entendi. Então, e claro, o custo é muito menor e vários aspectos aí que acabam afetando, né? Escolas presenciais. Teu pai foi representante comercial, tu disseste, Meu né? pai foi representante comercial, né, de equipamentos industriais, de automação, E tua mãe especialmente. professora, é isso? Minha mãe foi alguns anos professora, mas foi comerciante também, teve loja e trabalhou com Então meu tava na pai. veia, essa história de vender tava na veia Tava já. na veia. Na tua veia tem alguma coisa dos teus pais também em relação ao trabalho, Bruno? O que eles Cara, fazem, né, fazem ou faziam, enfim? não, tem, porque basicamente meu pai é autônomo, então ele é a empresa dele, né? Mas vou dizer que ter um negócio foi a primeira pessoa da família, assim, a ter uma empresa de fato. Entendi. Se tivesse o apoio deles também, imagino. Claro. Ou eles pensaram, não, tu, meu filho, vai ser CLT, pra que ser empresário? Vai procurar um emprego, assinar carteira, se aposentar. Mas isso eu acho que é coisa de pai e de mãe, né? Eu acho que faltavam 6 meses pra eu me formar, minha mãe ainda perguntava, tem certeza que tu quer isso mesmo? No caso da advocacia, né? No caso do direito, exatamente. Eu tenho que fazer 4 perguntinhas. Diga, Bruno, desculpa. Não, Não? Eu achei que tu ia falar alguma já. coisa, desculpa. Eu vou fazer 4 perguntinhas pra vocês, respondam conjuntamente, isoladamente, Ok. vocês que sabem, né? E começar pela mais pedreira, né?
maior dificuldade que vocês passaram? Eu sei que vocês tiveram aí um momento ruim na história aí da Size, né? Imagino que talvez seja alguma coisa nesse sentido. Mas qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram aí nesse caminho? Cara, em 2019 foi a maior dificuldade, porque a gente começou o ano muito bem, Uhum. tava, cara, faturando legal e tava tudo certo. Então, o primeiro semestre foi maravilhoso, o segundo semestre foi terrível. Então, e aí final do ano entrou na pandemia, então, Aí mesmo acabou. aí acabou mesmo com o tempo. Mas foi terrível por quê, Então, o segundo foi semestre? terrível por quê? Porque a gente não precisava, a gente tava lidando muito bem, tinha os clientes, etc. E as coisas vinham até nós. A Uhum. gente não tinha um comercial dedicado na época, mas Sim. as coisas apareciam. E o segundo semestre, a gente entregou o que tinha para entregar no primeiro, e o segundo semestre não Ninguém procurou. tinha mais. Não tinha um comercial para Vocês tinham um prospectar. comercial passivo, né? Ou seja, Isso, o não pessoal tinha um- vinha procurar vocês. Aí daqui Exato. a partir do momento que ninguém mais procurou, e agora? Então, de 2017 até 2019, 2 anos, assim, que a para teve trabalho Aham. para dar-lhe com os pés, assim, vamos falar. E aí, 2019, o segundo semestre foi terrível, assim, então a gente já tava com uma estrutura grande, Uhum. já tinha umas 6, 7 pessoas, Uhum. e aí, do nada, assim, em questão de 2, 3 meses, tu já não tem mais um volume, um Sim. caixa entrando e etc. Algumas coisas também tava fora de ordem, assim, então, acho que faz parte de toda empresa tu aprender com as coisas, né? Com Então, certeza. a gente teve esse problema e aí quando a gente viu, cara, uma bola de neve, uma dívida... É uma locomotiva grande de você parar, né? Porque daí tu já tem várias pessoas trabalhando contigo, tu já tem compromissos, né? Exato. Então, E aí realmente, chegou o final do ano, cara, a gente tinha aí mais de uns 150 mil aí em questão Dívida. de... Não era dívida porque a gente não tava devendo, né? Uhum. Mas o investidor tava colocando esse Claro. dinheiro lá, ele, precisava de um retorno, né? Obviamente. Então, a gente tinha 2 opções. A gente sentou, conversou, cara, tinha 2 opções. Encerramos e dá aquilo como perdido, tenta Uhum. vender algumas coisas, fazer alguns trabalhos para resgatar, ou continuar. E, cara, eu falei pra ele, cara, pra mim nunca foi uma possibilidade parar, Parar nisso. entendeu? Nunca foi uma possibilidade. Então, cara, eu falei, isso, o que a gente tá passando agora, ok, mas vai dar certo. Então, eu falei, cara, eu vou... Na época tava só eu, então eu era a pessoa... Falei, cara, eu vou trabalhar 24 horas por dia se for preciso. E aí, eu lembro que, cara, dia 4 de janeiro de 2020, Uhum. o Rodrigo não tinha entrado ainda. Aí foi eu, um computador e uma mesa. Uhum. Sozinho de novo. Desde primeiro... entregaram sala. Desde foi quando isso. Então, tipo assim, Retrocede tudo, né? E, putz, é a complicado. gente já tinha uma sala, tava... Até a sala que a gente tá hoje, Aham. tava lá, tinha uma equipe, quase 10 pessoas, 6, 7 pessoas. Tinha uma sala, tinha, cliente, tinha uma estrutura legal. Sim. E aí, dia 4 de janeiro, tava eu lá sozinho, uma mesa e um computador de novo. Caramba. Mas minha cabeça era, não me importa. E o Rodrigo provavelmente veio pra dar essa volta por cima também, né? Porque se Exato. vocês precisavam de Exato. comercial, né? Esse era o Exato. desafio, E aí né? foi onde ele entrou. Já Até a já visão- estamos ferrados, vamos ferrar ainda mais contratando esse cara. E o louco aceitou, né? Tipo, vocês estão endividados, vocês estão aqui, sim, né? Como é que eu vou entrar nesse negócio? Exatamente. Mas assim, por acreditar mesmo, né? Sim. Por saber que existia um potencial ali. Eu também não tinha muita opção, né? Enfim, naquele momento. Mas a minha decisão foi com relação ao potencial. Entendi. Né? Eu sempre falei abertamente pro Bruno, né? E para todo mundo que não importava muito o quê, mas com quem. Uhum. Né? Então, seja para fazer outra coisa. Mas para mim é muito importante estar com vocês, estar quem você confia, quem ali, né? né? Uhum. Você confia, E né? em quem você acredita também, né? Isso, Sempre então especial. isso eu acho que foi o principal diferencial, a Uhum. principal motivador, né? Porque se olhar um cenário hoje racionalmente e economicamente, não faria sentido algum, né? Não Porque fazia. eles estavam precisando, na verdade, de alguém que viesse com dinheiro, com Sim, grana, que exatamente. resolvesse, estruturasse, mas eu não tinha isso, não Tinha estava que ter disposto alguém pra vender também. e fazer dinheiro também. Então acho vamos que era lá, isso. o que eu posso oferecer é trabalho e bora, né? Legal. Então vinha com muita experiência também de organização, trabalhei por muitos anos na Coteminas também, Uhum. então a visão de empresa grande, de departamento, organização, hierarquia, essas coisas todas foram muito importantes para minha Uhum. formação enquanto administrador também, né? Então isso tudo agregou, somou, eu acho que foi uma junção ali de potenciais, né? De talentos e Uhum. enfim, né?
de novo, a gente sempre mira grande e a Claro. gente alcança o que a gente É. tem em braço pra alcançar, né? Cara, eu acho que uma fase que a gente passou, eu acho que Uhum. toda empresa passa, Claro. mas eu sempre falo que, cara, se tivesse que passar de novo, Sem problemas, né? Agora já tá é escolado. porque é o É, já Já tá seguinte, calejado. é porque já. Os maiores, né? o que eu aprendi com isso é o principal, Uhum. entendeu? Eu comecei a ver muitas coisas que eu não via na época, porque eu nunca tinha passado por isso. Sim, exato. Eu já sou novo, já era novo. Porque ali tu teve que parar, refletir e pensar o que eu fiz de errado. Cara. Exatamente. É. Então, o que eu aprendi com isso, cara, assim, é claro que, vou passar de novo. Agora a gente faz as coisas pra não passar, né? Uhum, com Então a certeza. gente já sabe os atalhos pra não Com acontecer certeza. isso de novo. Mas, cara, que bom que aconteceu, eu sempre falo. Porque o que eu aprendi não tá escrito. Não tem preço. Nenhuma faculdade É. vai te ensinar. Não tem como. Nada vai te ensinar o que eu aprendi ali. E muitos pontos. Pô, errei aqui, errei lá, aqui, lá. Cara, não tem como. Rodrigo, rapidamente. Um mentor ou alguém que tu tenhas como referência, assim, pra Meu pai, cara. teu pai? Meu pai foi pra mim é que é difícil, né? Ele não tá conosco já faz muito tempo já, Uhum. mas toda vez que eu me pego assim, viajando, indo até um cliente ou alguma coisa assim, é inevitável não lembrar das coisas que ele falava, Uhum. né? Eu lembro das férias, alguém assim, presente, de certa forma, tá presente totalmente. contigo. Né? Então, nas férias de julho, eu lembro que ele trabalhando, representava basicamente o estado, assim, então eu ia com ele. Uhum. Então eu aprendia como é que ele sentava, o que ele fazia, como é que ele abordava. Todo O que ele processo, menos fazia método. era vender, né? Então ele se importava realmente pela pessoa ali, né? Entendi. Então o que ele estava fazendo, o que não A venda era estava, uma onde foi. consequência, né? A venda, assim, era menos de 10% Aham, do trabalho do dele. trabalho, assim, né? Então isso sempre foi muito curioso e claro, né? Quando a gente é novo, né? Eu era adolescente, então não dava muita atenção a isso. Uhum. Mas é inevitável hoje lembrar dessas questões e não ver o quanto foi associar e ver importante, né? que isso foi Não tenha dúvida. fundamental para minha formação. Bruno, uma referência, um mentor, uma Cara, é uma inspiração? pergunta difícil, né? Porque a gente pode dizer vários, né? Claro. Até os grandes cases aí do Brasil. Mas eu acho que as pessoas mais próximas, assim, pode ser a pessoa que acreditou em mim, Uhum. obviamente. E pode ser meu pai também, que pô, sempre trabalhou muito, então acorda 4 horas da manhã. Então me ensinou que, cara, a gente precisa acordar cedo, trabalhar Sim. e fazer a roda girar. E, claro, se for pegar em âmbitos maiores, tem vários marqueteiros famosos, né? E aquela coisa toda, mas se a gente for trazer pra realidade, com Pra pessoas nossa mais realidade. próximas, Uhum. eu acho que essas pessoas que tiveram... Se vocês fossem investir em algo completamente diferente, o que vocês investiriam? Bruno, completamente diferente, totalmente diferente. Acabou a size, não quero mais saber desse negócio, vou investir em quê? cara, eu gosto muito do setor de jogos. É? Então, assim, eu gostaria de fazer algo nesse meio. Bacana. Nesse mesmo. Bacana. É uma... Eu tenho também um projeto paralelo que eu faço, é uma marca de roupa, né? Aham. Eu tenho ela. Mas aí, acho que a pergunta é se não tivesse a size, e se não tivesse uma coisa essa outra. diferente do que faz hoje, né, É. dona Lara? Ele já faz hoje a marca, então não tem como. Exato. Mais jogos, então. Cara, eu gostaria de trabalhar em uma coisa relacionada a isso. Legal. Rodrigo. Eu gosto muito de comer. Quem não, né? Quem não gosta de comer? Então, eu tenho alguns amigos que são empresários do ramo de restaurante e tal. E é claro que, olhando assim os desafios e tal, não sei se hoje, é óbvio, Sim. é natural pensar na condição de hoje, mas eu acho que eu gostaria de ter Alguma coisa nesse sentido, relacionada a gastronomia. à experiência gastronômica, alguma coisa assim. Bacana. Eu gosto disso. Bacana. Que idade tu tens, Bruno? Cara, eu tenho 26, Tá faço novinho 27 demais. esse ano. Caramba, me disse se tu pudesse voltar no tempo e encontrar o Bruno de 19 anos, que imagino eu tava lá estudando publicidade, né? Tava estudando, O que tu dirias Me formei com 21. O que tu dirias pro Bruno que tá de 19 anos de idade? Cara, me perguntaram isso numa outra evento que eu participei. Aham. E eu acho que eu falava pra mim a mesma coisa. Cara, acredita em você mesmo, persistência e não desiste, Uhum. né? Eu acho que é isso que eu tenho dentro de mim e é isso que eu continuaria Legal. falando.
Rodrigo, o que tu dirias pro Rodrigo? Que idade tu tens? Eu tenho 35. Ah, tá mais velhinho já. É, Já dá uma diferença pros Já. 19, né? Se fosse voltar pros 19, imagino eu que tava fazendo a eu faculdade de tava Direito fazendo também. faculdade, O que tu dirias pro Nada- Rodrigo de lá? Nada profissional, eu diria que, cara, tu tem 2 anos ainda com teu pai. Então aproveita ele porque suga o que tu Suga o conseguir, que aproveita, puder, né? abraça, É. beija, faça tudo porque isso ali vai te fazer falta. Que legal, maravilha. Gente, obrigado pela participação Obrigado de pela vocês. oportunidade. Sucesso com a Size, né? Espero que Isso. vocês escalem aí muito mais e em outros países também. Acho que vai ser bacana esse trabalho de vocês. Obrigado, Obrigado. Pancho. Obrigado pela Obrigado. oportunidade. Não se esqueça você também, se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve ser compartilhado. E também siga @podcastatdqn no Instagram, @pancho.com.br, @realrafasilva, o teu, Hansen Rodrigo. Hansen Rodrigo, B. Bruno Guilherme. B. Bruno Guilherme, Isso. B. Bruno Guilherme e Agência Size Oficial. Agência Size Oficial. Não se esqueça. Grande abraço a todos. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.